Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 1 de janeiro, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São Fulgêncio. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Na oitava do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo e dia da sua circuncisão, a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, que no concílio de Éfeso os padres aclamaram como Teotocos, porque nela o Verbo se fez carne e habitou entre os homens, o Filho de Deus, Príncipe da Paz, a quem foi dado o nome que está acima de todos os nomes. Em Cesareia da Capadócia, hoje Kayseri, na Turquia, o sepultamento de São Basílio, bispo, cuja memória se celebra amanhã. Morte no ano 379. Na Campania e nos Abruzos, regiões da Itália, a comemoração de São Justino, que é celebrado como bispo eminente pelo seu zelo e pela defesa dos cristãos. Morte no século IV. Em Roma, Santo Almáquio, que, opondo-se às lutas dos gladiadores, por ordem de Alípio, prefeito da cidade, foi morto pelos próprios gladiadores e contado entre os mártires vencedores. Morte no ano 391. No Monte Jura, na região da Gália Leonense, atualmente na França, a comemoração de Santo Eugênio, abade do mosteiro de Condat, que desde a adolescência viveu no mosteiro, onde promoveu com grande vigor a vida comum dos monges. Morte no ano 516. Em Vienne, na Borgonha, na atual França, São Claro, abade do mosteiro de São Marcelo, que deu aos monges exemplo insigne da perfeição religiosa. Morte no ano 670. Em Troyes, cidade da Neustria, também na atual França, São Frodoberto, fundador e primeiro abade do mosteiro de Moutier-la-Celle. Morte no ano 667. No mosteiro de Fécamp, na Normandia, igualmente na atual França, o passamento de São Guilherme, abade de São Benigno de Dijon, que nos últimos tempos da sua vida orientou com firmeza e prudência muitos monges, distribuídos em 40 mosteiros. Morte no ano 1031. Próximo de Salvigne, cidade da Borgonha, também na atual França, o passamento de Santo Odilo, abade de Cluny, que foi sempre rigoroso para consigo mas benigno e misericordioso para com os outros, pacificou em nome de Deus os povos beligerantes, e em tempo de fome, socorreu com todos os meios os necessitados.
Foi o primeiro a ordenar que se celebrasse nos seus mosteiros a comemoração de todos os fiéis defuntos no dia seguinte à solenidade de Todos os Santos. Morte no ano 1049. Em Jabloné, na Boêmia, atualmente na Chequia, Santa Zidislava, mãe de família, que prestou grande conforto aos aflitos. Morte no ano 1252. Em Gualdo Catâneo, na Úmbria, atualmente região da Itália, o beato Golino, que viveu como eremita. Morte no século XIV. Em Roma, São José Maria Tomasi, presbítero da Ordem dos Clérigos Regrantes Teatinos e cardeal, que, desejando ardentemente a renovação do culto divino, dedicou quase toda a sua vida à investigação e publicação dos antigos textos e documentos da Sagrada Liturgia, assim como à catequese das crianças. Morte no ano 1713. Em Avrilé, próximo de Angers, na França, os irmãos beatos João e Renato Lego, presbíteros e mártires, que, durante a Revolução Francesa, por se terem recusado a prestar o infame juramento imposto ao clero, foram decapitados na guilhotina. Morte no ano 1794. Em Roma, São Vicente Maria Strabe, bispo de Macerata e de Tolentino, da Congregação da Paixão, que governou fielmente as dioceses que lhe foram confiadas, e por perseverar na sua fidelidade ao Romano Pontífice, sofreu o exílio. Morte no ano 1824. Em Asselt, próximo de Maastricht, na Bélgica, o beato Valentim Paquai, presbítero da Ordem dos Frades Menores, que, na pregação, no ministério da reconciliação e na devoção ao Rosário Mariano, deu exemplo admirável de caridade cristã, alcançando, em seu espírito de humildade, a mais sublime santidade. Morte no ano 1905. Em Lviv, na Ucrânia, São Segismundo Gorazdowski, presbítero, natural da Polônia, que, animado pelo seu grande amor ao próximo, foi precursor das obras para a defesa da vida, fundou o Instituto das Irmãs de São José e se dedicou de todos os modos possíveis ao cuidado dos pobres e dos abandonados. Morte no ano 1920. Em Santander, cidade da Cantábria, no litoral da Espanha, o beato André Gomes Sais, presbítero da Sociedade Salesiana e mártir, que, durante a perseguição contra a fé, derramou o seu sangue por Cristo. Morte no ano 1937. Em Mirna, na Eslovênia, o beato Luís Grozd, membro da Ação Católica e mártir, que foi assassinado em ódio à fé sob o regime comunista. Morte no ano 1943. No campo de concentração de Dachau, nas proximidades de Munique, cidade da Baviera, na Alemanha, o beato Mariano Konopinski, presbítero e mártir, natural da Polônia, que, depois de suportar cruéis atrocidades dos médicos, morreu por Cristo Senhor. Morte no ano 1943. Vida de São Fulgêncio. Fábio Cláudio Gordiano Fulgêncio nasceu em Cartago, na atual Tunísia, África, no ano 465. Nasceu em uma nobre família cristã, seu pai era um senador romano e a mãe era de uma família local influente. Teve uma formação intelectual excelente, com caráter firme, espírito de liderança e habilidade para os negócios. Na juventude se destacou na administração dos bens da família, o que o levou a ocupar altos postos no setor público. Fulgêncio foi muito culto e educado, interessava-se tanto pela religião quanto pelas artes e literatura. Frequentava um mosteiro vizinho, onde orava com os monges e vasculhava sua biblioteca. Os biógrafos afirmam que após ler os comentários de Santo Agostinho sobre o Salmo 36, decidiu-se pela vida de austeridade e de solidão. A África romana do seu tempo era reino dos vassalos, com a capital em Cartago, o que vale dizer que os arianos dominavam e os católicos eram súditos. A convivência era difícil e o rei Trasamundo havia recomeçado as perseguições. Fulgêncio tentou ir para o Egito ao encontro dos monges do deserto, mas o navio que o transportava teve de ancorar em Siracusa, onde as notícias dos conflitos da igreja egipciana o fizeram desistir. Em 500, foi a vez de Roma decepcioná-lo, na época governada por Teodorico, onde os cristãos também estavam submissos. Voltando para a África. Foi na sua pátria que Fulgêncio foi ordenado sacerdote. Em 510, o rei, que desejava a extinção total da igreja, proibiu que houvesse sucessor para os bispos falecidos. Mas os cristãos os elegeram em segredo, e um deles foi Fulgêncio, designado para a diocese de Ruspe, na Tunísia.
O rei soube e mandou exilar todos, 60, na ilha italiana da Sardenha, que pertencia aos seus domínios. Pelo menos lá, os cristãos viviam em paz. No mosteiro do exílio, Fulgêncio se tornou professor dos bispos, padres, monges, e conselheiro e pacificador entre a população. Tornou-se, dentro da sua humildade, um líder, uma figura que nem mesmo o rei podia ignorar. De fato, o rei mandou que viesse para a capital, onde o deixou livre para o ministério sacerdotal, pedindo que o ajudasse no esclarecimento das questões da fé, ou seja, respeitava muito Fulgêncio. Tanto que o mandou de volta para a Sardenha, para acalmar os súditos arianos radicais. Durante os anos em que ali permaneceu, escreveu muito. Além de tratados religiosos, manteve uma vasta correspondência com seus discípulos e superiores, bem como com as maiores autoridades da igreja de então. Só quando o rei morreu, Fulgêncio pôde retornar para sua pátria e sua sede episcopal em Ruspe. Foi recebido em triunfo, reorganizou a diocese, restabeleceu a ordem e a disciplina. Morreu no dia 1º de janeiro de 533, aos 68 anos, pregando a caridade como o caminho que conduz ao céu. O Concílio Vaticano II, no decreto sobre a atividade missionária da Igreja, faz menção ao pensamento de São Fulgêncio expresso em uma carta ao rei Trasamundo. Este santo, comemorado anteriormente no dia 12 de janeiro, continua ensinado através dos séculos. A Igreja determinou a festa de São Fulgêncio para o dia de sua morte. São Fulgêncio, rogai por nós.